Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Atendendo a pedidos, há atendendo a pedidos que ficam um tanto parecidos com reagindo a peregrinos, né? Tem uns reagindo que são assim, a pessoa simplesmente fala uma coisa, eu vou lá e reajo. Tem outros em que a pessoa faz uma pergunta direta. E tem um meio termo, que a pessoa faz um comentário, aí faz lá umas conversa e de repente mete lá no meio uma pergunta. E aí você pode ir para o lado da pergunta e para o lado da conversa. Então, geralmente nesses casos, eu decido se vai para a playlist atendendo a pedidos ou reagindo na hora que eu vou editar. Então vamos lá, ou um atendendo, ou um reagindo. Nem eu sei, eu vou saber na hora. Vamos lá, Rodrigo Carr. Aí está, Rodrigo Carr. Ele deixou esse comentário, essa pergunta, essas perguntas, no vídeo 2454. Pais religiosos demais, crianças pequenas demais, sofrimento pela vida toda, reagindo a peregrinos. Então, já era um reagindo, e agora desse reagindo, ou sai outro, ou um atendendo a pedidos. Deve virar um atendendo a pedidos. Professor, excelente vídeo. Muito obrigado, Rodrigo Carr. O senhor acredita na perfectibilidade humana? No sentido de existir ao longo da história até os nossos dias uma clara evolução do ser humano? E aqui, evolução e perfectibilidade eu coloco não no sentido técnico de acesso à tecnologia, mas no sentido moral e psicológico mesmo do ser humano, no sentido ético também. O senhor acredita que, em outras palavras, o ser humano de hoje é mais evoluído e avançado do ponto de vista da ética e de sua psique do que o ser humano, sei lá, de 100, 150 anos atrás? Bem, o Rodrigo, essa pergunta está sustentada por uma visão absolutamente equivocada de moral, ética e psique humana. Totalmente equivocada. O ponto de partida dessa pergunta é ou a teologia ou a filosofia. E as duas, nesse caso, estão retumbantemente, constrangidamente erradas. Porque elas pressupõem que há uma coisa chamada moral no universo, uma coisa chamada ética no universo. É aquela ideia platônica, o bem, existe o bem. O bem é uma coisa, um ectoplasma, uma grandeza, uma essência, um troço, um trem. Se Platão fosse mineiro, ele dizia, tem um trem aí, vai um cafezinho, pão de queijo, mas tem um trem aí, esse trem chama o bem. Não tem trem nenhum. Não existe o bem, não existe o mal, não existe a moral, não existe a ética, isso não existe. Como isso não existe, não tem como evoluir isso. A ética não é como, digamos, um cortador de unha que há 3.000 anos atrás fosse feito de cobre, grande assim, aquelas peças muito toscas e grosseiras do passado, cortava a unha, até cortava, né? Às vezes cortava o dedo também, mas entre 1.000 vezes que você ia cortar a unha, você perdia um dedo. Desde que você não fosse o sorteado, estava bom, né? Aí passam 1.000 anos, as técnicas de fundição melhoram, inventam bronze, aí já dá para fazer um cortador de unha melhor com bronze, dá para ser mais refinada a moldura, o molde, a feitura, o afazer. Então, aperfeiçoa, agora é melhor, porque corta melhor o... Aí passa mais 1.000 anos, 1.500 anos, aí as técnicas de fundição se tornam muito aprimoradas. Com a Revolução Industrial a gente inventa torno, inventa aço, inventa o diabo, aí faz esses alicates de unha modernos que são joias. O próximo aperfeiçoamento é você instalar o dedo assim, bota o dedo assim, vem ele voando, corta e você faz assim, vem ele voando. Aí pronto, aí você não precisa nem ter o trabalho de ir lá pegar. Onde eu botei? Eu, por exemplo, nunca sei onde eu botei o alicate.
Aí eu estalaria o dedo, aí vem ele voando e cortaria. Isso é evolução. Mas não tem o que evoluir. Ética não é uma coisa. A ética não é algo que no passado era feita de madeira, e depois a gente passou a fazer de pedra, e depois de cobre, e depois de bronze, aí depois de ferro, agora de aço, titânio, o diabo que seja. Não tem algo que tenha que evoluir. Você caminha assim no meio da sociedade, olha lá a moral evoluída, olha lá a ética evoluída, não existe isso. Bem, professor, não estou entendendo por que isso não existe, então como é que a gente lida com ética e moral? Bem, ética e moral são abstrações de relações humanas, de atitudes, comportamentos, práticas humanas. Eu separo ética e moral, para mim não tem nada a ver ética e moral. Moral é uma coisa, ética é outra, mas nos livros aí você vai ver o cara chamando de ética e moral a mesma coisa. Para mim isso é uma tolice. Moral é do campo da individualidade. Moral tem a ver com o que você faz atrás das portas sozinho. Ética tem a ver com o que você faz atrás das portas com alguém ou de portas abertas. Ética envolve pessoas. Não há ética solitária. Moral é solitário. Por isso, masturbação não é uma questão ética. Se alguém for implicar com masturbação, e quem implica com masturbação é porque tem verme de cocô de diabo na cabeça, é uma questão moral, não é uma questão ética, né? A não ser que você se masturbe num ônibus em cima de uma pessoa. Aí vira uma questão ética, não por ser masturbação, mas por envolver outra pessoa. Então, quando nós falamos de ética e de moral, nós estamos falando de fenômenos da cultura que são diferentes, um comportamento solitário, humano, um comportamento coletivo humano, de 2, de 3, de 10, de 1000, de 1 milhão, de 1 bilhão, que só pode ser flagrado na sua atualização. O ser humano tem uma potência ética, não existe potência moral, existe potência ética. A potência de se relacionar com o outro e esse relacionamento gerar uma satisfação ou uma insatisfação do outro. No caso da moral, alguém vai taxar aquele comportamento isolado de certo ou errado em função de variáveis da cultura, e isso vai ser introjetado na mente da pessoa que vai lidar com aquela prática solitária a partir da classificação que a cultura dele faz. Se ele se submete àquela classificação na boa, tudo bem, senão ele vai viver o inferno, porque lá na igreja ele vai ouvir dizendo que não pode masturbar e 99% dos crentes de igreja se masturba. Não se masturba o outro ali porque ele não tem a mão, né? Não tem as duas mãos, não dá para masturbar. O resto, tudo se masturba. É hipocrisia, né? O mundo da igreja é hipocrisia, só hipocrisia, nada mais do que hipocrisia. Mas não há nem uma prescrição moral que seja o indivíduo que faça, né? A moral é uma prática isolada, mas ela deriva de uma interdição, um tabu, um preceito, uma prescrição coletiva que tem por função controlar a mente da pessoa quando ela está sozinha. Então são abstrações. E são abstrações que, no entanto, correspondem a fenômenos concretos. Dizer que não existe uma coisa moral é assim, você não tem a moral no bolso, você não tem a moral no cérebro, você não tem a moral no rim, no testículo. Não. A moral é uma abstração, uma descrição, uma problematização de uma relação humana concreta, no caso da ética, e a moral, a abstração, a problematização, a descrição de um comportamento isolado, lido em termos de prescrições culturais. Então, não existe a coisa, mas ela se atualiza nas ações humanas. Eu posso lidar com você de um jeito ou eu posso lidar com você de outro. Essas relações humanas, elas não estão prescritas em nenhum lugar do universo. Não existe um manual de prescrição de comportamento humano. Nós fomos inventando isso com o passar do tempo. Então, as relações éticas e, por extensão, as morais,
derivam de experimentos históricos, das condições materiais concretas de existência, das condições de complexidade ou simplicidade da cultura, a sofisticação dos elementos culturais envolvidos, o tempo, o espaço, o clima, tudo isso interfere nas relações éticas. Então, as relações éticas dependem da sofisticação da cultura. À medida que a cultura se torna mais complexa, mais evoluída no sentido de distante do primitivo, sem juízo de valor aqui, né? A cultura primitiva é muito simples e a cultura moderna é extraordinariamente complexa. São inúmeras variáveis envolvidas nas relações culturais. Então, são essas relações culturais que determinam o caráter da prática ética. Vamos a um exemplo. E atenção, não me tomem por um idealista culturalista que eu não sou. Eu sou materialista. Se eu não chegar a dizer, o desenvolvimento da cultura é uma função direta das condições econômicas da sociedade. Me diga como nós produzimos a nossa comida, que eu direi como é a nossa ética, como é a nossa cultura, como é a nossa moral, como são as nossas relações culturais. Então, eu neste momento estou tratando de um ponto da linha de explicação que é a relação inexorável entre ética e cultura. Mas a cultura é uma função direta, sine qua non, das condições concretas de sobrevivência daquela comunidade. Não existe cultura separada das condições materiais, isso é mais uma bobagem. Muito bem, então, você tem as relações culturais e elas mudam com o tempo. O que é certo, o que é errado, o que é importante, o que não é absoluto, não é ontológico. Por isso não dá para fazer filosofia com isso, não dá para fazer religião com isso. Mesmo o cristianismo é uma zona, cada século é uma coisa que vale. A Bíblia é outra zona, cada capítulo é uma coisa diferente que vale. Vamos a um valor bíblico. No passado, a hospitalidade era a coisa mais importante. Acima do bem-estar, da integridade da pessoa. Nós temos 2 casos da Bíblia em que a narrativa diz que os moradores da cidade queriam fazer determinado mal no sentido de perpetrar prejuízo físico contra determinada pessoa, e antes que alguém berre, blaterando como um camelo gagá e banguela, o mal aí é determinado pelo fato de que a pessoa que vai sofrer o mal vai gritar. Isso não é ontológico, né? Isso é biológico, fisiológico, psicológico, histórico, concreto, material, óbvio, né? Ninguém disse para ela, se te estuprarem é mal. Não, ela percebe no corpo dela que o estupro é mal. Então não é uma determinação da cultura que trata aquilo como bem ou mal, é o sofrimento que é impingido ao corpo da pessoa que determina que aquilo é mal. Não quero que faça isso comigo. E então os responsáveis, os anfitriões daqueles que sofreriam esse mal, entregam parentes no lugar, ou oferecem parentes no lugar, para poder proteger os hóspedes. Por quê? Porque o valor que impera naquela sociedade é a hospitalidade. Está acima dos laços de família. Isso não existe mais hoje. Acabou, morreu. A hospitalidade não é mais um valor, nem no cristianismo. Morreu, acabou. Só naquelas culturas que mantêm o estilo de vida antigo ainda valorizam a hospitalidade. Culturas agrárias, por exemplo, mais ligadas ao campo, na cidade esquece. Você pode ver uma pessoa morrer de fome ou por qualquer coisa na sua porta que na sua cultura não é um crime você deixar a pessoa morrer de fome na sua porta, então você está se lixando. E não é que o conceito de hospitalidade mudou, o conceito é o mesmo. O que muda são as relações concretas da cultura por conta das relações concretas. A sobrevivência de uma comunidade não depende mais da hospitalidade. A hospitalidade não serve para mais nada.
a hospitalidade virou uma questão religiosa, digamos assim, né? Para você ganhar um presente lá no céu. A não ser que você tenha uma empatia pelos seres humanos, queira ajudar por ajudar, mas não foi por isso que a hospitalidade vigorava no passado. Não é porque eles eram bonzinhos. É porque a manutenção daquelas comunidades dependia visceralmente de imperar a hospitalidade para a garantia da movimentação deles onde quer que eles fossem. Não havia infraestrutura, não tinha hotel, não tinha nada disso. Então, você está numa viagem, como é que você faz? Então, se impera na sociedade a lei da hospitalidade, há uma certa segurança social. Então, não há valor absoluto nenhum e não há valor que se sobreponha às condições históricas. Então, você pense em uma comunidade que, por questões econômicas, vive em guerra, que, por questões econômicas, vive em pobreza. Como você acha que serão as relações éticas? Numa sociedade moderna como a nossa, injusta como a nossa, como é a brasileira, uma das sociedades mais injustas do planeta, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países onde impera a maior desigualdade social do planeta Terra. A distância entre os mais pobres e os mais ricos no Brasil está entre as maiores calamidades do planeta. A gente não ouve falar isso porque a mídia recebe salário justamente dos ricos. Então vai pintar sempre as relações com tinta cor-de-rosa, para a gente achar que o bandido é quem quer transformar as relações sociais. E bom é o camarada que tem bilhão roubando lá do orçamento direto na teta da grande vaca nacional. Então, as relações são todas produzidas e construídas historicamente. Numa sociedade onde impera a injustiça, a desigualdade social, a hipocrisia social quer que as pessoas que vivem lá na favela sejam boazinhas, amem as pessoas. Jesus quer que você ame, como se os valores e as relações éticas fossem pompons de enfeite de uma fantasia ridícula de uma sociedade hipócrita e cínica. Quando não é assim, as relações éticas são atiçadas, atualizadas, assodadas pelas condições materiais concretas da sociedade. Então, quando você pergunta se houve evolução ética e moral, a resposta é: não existe evolução ética e moral. Isso é um equívoco de pensamento. O que existe são mudanças nas condições concretas da sociedade. E elas podem mudar para melhor, podem mudar para pior e podem mudar em certo aspecto para melhor e em certo aspecto para pior. Em termos gerais, tem havido progresso humano indiscutível. Eu não gosto de hipócrita que senta em mesa de congresso para falar mal da modernidade e o hipócrita fala usando um Apple. É muita hipocrisia. É um hipócrita, você aí, que fala mal da modernidade e usa tudo da modernidade. Vai ser hipócrita lá no quinto dos infernos. Pro diabo que o carregue. A modernidade implica em evolução, no sentido do cortador de unha evoluído, indiscutível, mas ela traz, com essa evolução, prejuízos, deficiências, insuficiências, perversões para muita gente na sociedade. Então, há uma evolução para uns, tanto faz quanto tanto fez para outros, e há involução para outros. Então, dependendo do nível de realidade em que você esteja inserido, você vai estar premido por injunções éticas diferentes. Então, um sujeito lá que não tem deficiência alimentar, não tem risco de nada, uma educação de primeiro mundo, aí ele tem lá aquelas idiotice ética moral de escola platônica, e fala: isso aqui é bom para enfiar na cabeça desses idiotas aí do povo, para a gente obrigá-los a ser cordeiros e cordatos enquanto a gente arranca o couro deles. E aí, um monte de gente do povo aceita essa idiotice. Mas a maior parte não. A maior parte vai desenvolver um espírito de vingança, de ressentimento, de raiva, de ira, de ódio, de frustração. Porque, objetivamente, é uma vida frustrada, sofrida, produzida pela maldade de muita gente. Porque se, por um lado, as condições de produção são planetárias,
você tem sociedades capitalistas que pelo menos se preocupam com o estado de bem-estar social do seu povo, pelo menos até ontem, e outras que estão se lixando, como a brasileira. A elite brasileira está se lixando para o povo. Se lixando. Quem acredita na elite brasileira é um idiota. Quem acredita na boa vontade da classe dominante brasileira é um idiota. Já está entrando no nível de burro. Então, não há evolução dos componentes éticos, mas há evolução nas relações sociais. Então, se você tem uma progressão das condições sociais, você automaticamente vai melhorar as relações éticas. Indiscutível. Quando você piora as condições sociais, cultura, economia, tudo, e a cultura vai regredir na proporção da regressão das condições materiais, você vai produzir relações éticas compatíveis. Uma coisa que tem que se ter em mente é que as relações éticas de uma comunidade são compatíveis com as condições culturais e materiais dessa comunidade. Como não é artificial, como não é produzido artificialmente, as relações éticas ocorrem como resultado, decorrência, produto do meio cultural e meio material em que as pessoas vivem. As relações éticas de uma sociedade são espelho das condições materiais dessa sociedade. Então, por que há tanta violência, crime no Brasil? Porque o Brasil é um país violento e criminoso. A nação brasileira é criminosa. O Estado brasileiro é criminoso em todos os sentidos. É um Estado construído para poucos, à custa de muitos. Então, as relações éticas numa sociedade planejada assim, mantida assim pela hipocrisia de Deus e da política, como você quer as relações éticas? Como você quer as relações ditas morais? As relações éticas, repetirei, sempre, absolutamente sempre, refletirão as condições culturais e materiais. As relações éticas, boas ou mais, são expressão das condições sociais. Não são expressões de uma alma ontologicamente depravada, como querem os kardecistas. Nada mais reacionário no mundo religioso do que o kardecismo e o islamismo. Mas penso que o kardecismo conseguiu superar isso. Você não tem uma prescrição ontológica de comportamentos escritas em nenhuma tábua de lei de canto nenhum. As relações éticas são expressão sempre das condições concretas de vida. Então, para responder objetivamente, houve evolução nos últimos 100, 150 anos? Não houve evolução nenhuma, porque não pode haver, não existe o que evolui. Houve evolução nas condições materiais? Houve. Em alguns lugares para melhor, em alguns lugares para pior, em outros lugares ficou na mesma. Então, se você for olhar as relações éticas em determinado país, elas se tornaram mais humanizadas. Em outros países, menos humanizadas. Em outros países está a mesma. Por quê? Porque as condições culturais e materiais mudam. Ética é reflexo. Quem se preocupa com ética como o ponto de partida é o povo das ideologias que acha que são as ideias que movem o mundo. Bobagem. Ideia não move o mundo, ela é reflexo do mundo. Ética não move o mundo, é reflexo do mundo. Moral não move o mundo, é reflexo do mundo. Tudo é reflexo do mundo. O que existe de fato, o que é objetivo, indiscutível, são as relações econômicas, financeiras, concretas, materiais, de sobrevivência do povo. Daí emergem as condições de cultura e daí vai emergir o conjunto das relações éticas. Isso não evolui. O que evolui é a base. O que involui é a base. Eu olho com boa vontade para o mundo porque nós evoluímos, sim. Lasque-se quem não enxerga isso, troque de olho, sua capivara anêmica. Nós evoluímos muito as condições materiais e concretas disponíveis no planeta, mas nós não distribuímos essa evolução nem em todos os países, nem dentro do mesmo país.
dentro do mesmo país, como, por exemplo, os Estados Unidos, que se acham eleitos por Deus para ser polícia do mundo, vai para o inferno. Você tem gente morando em barraca nas calçadas. O país está à beira de uma guerra civil. Então lá você vai ver as mesmas contradições éticas de em qualquer canto, cujas condições materiais estão trincadas, sustentadas pela hipocrisia, pela falta de vergonha na cara de hipócrita em nome de Deus. Rodrigo, é como eu sempre digo, tirando o que tiver errado, o resto está certo. Não existe evolução ética, não existe evolução moral. Existem as evoluções concretas de vida e o comportamento das pessoas vai refletir essas condições. Eu não vou dizer que quando as condições de vida forem ótimas, excelentes, não puderem ser melhor para todas as pessoas, nós não venhamos a ter problemas pontuais de caráter ético. Nós sempre teremos disfunções psicológicas, psiquiátricas, invejas no sentido psicológico, o que eu chamaria de distúrbios psicológicos, mas nós não teremos esse cenário de violência que impera e que faz uma sociedade apodrecida eticamente, burra, uma sociedade burra, tornada burra, é bom que se diga. É interesse da classe dominante tornar a nossa sociedade burra. E a nossa sociedade é burra. O sujeito rouba um shampoo ali e prende, bandido, vagabundo. É uma sociedade podre, burra, controlada por gente hipócrita que não tem vergonha na cara. Mas aí a gente fica brincando de moral, né? Quando a gente ensinar essas criancinhas o bem, aí a sociedade muda. Você é uma besta e nem sabe que é uma besta. Não é assim que as coisas vão melhorar, não. As coisas vão melhorar quando a criancinha não olhar para a outra, ver a outra tendo tudo e ela não tendo nada. O que você quer é que os seus tenham tudo, o do vizinho não tenha nada e ele se contente, porque foi Deus que quis assim. Vá para o inferno você e a canalhada toda que pense assim. Obviamente, eu vou dizer, porque tem gente que não entende o que houve, esse arrobo não foi para o Rodrigo. Esse arrobo foi para aqueles que endossam esse tipo de leitura da sociedade, de quem eu tenho absoluto nojo, de quem eu quero absoluta distância. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.